Junho de 25, o mês e o ano que daqui muitas décadas será lembrado em canções entoadas nas arquibancadas como o momento em que o Flamengo voltou a botar os ingleses na roda. Um dia para a eternidade. Escrito de um jeito que apenas deixa explícito o quanto o futebol brasileiro tem encontrado o seu caminho nos últimos anos. E todas as respostas sempre estiveram no campo. Se não vejamos, para que esse 20 de junho se tornasse eterno, antes disso o mesmo rubro-negro precisou viver um 9 de abril que talvez já tenha sido esquecido por muitos. Um 22 de abril que outros já nem se lembram mais. Um 4 de maio que ninguém mais liga, até mesmo um 7 e 28 de maio que já ficou no passado também. Dias que não estarão na memória do torcedor que vive apenas pela emoção. Porém, esses foram dias essenciais para que esse 20 de junho se tornasse realidade. Esses dias nos quais eu citei foram aqueles em que o Flamengo não jogou bem, perdeu ou até mesmo venceu, mas Felipe Luiz foi criticado. Em todos eles, eu me recordo de ter visto alguns pedindo a cabeça do treinador do Flamengo e afirmando que ele não era técnico para o clube, sem ao menos respeitar o processo que foi essencial para que o hoje existisse. Educado do jeito que é, Felipe jamais irá falar isso. Mas essa vitória é principalmente para aqueles que duvidaram do seu trabalho, e não no sentido de vingança ou para esfregar na cara de alguém alguma coisa, mas sim para apenas ensinar mais uma vez que futebol não é feito do dia para a noite, que não existe o 8 ou 80 também. Tudo é processo. E nesse caso, o treinador do Flamengo é um dos que mais merece respeito em toda essa trajetória. Esse esporte é tão cruel que caso o rubro-negro não tivesse virado a partida, Wesley seria levado à mesma prateleira do Andréas Pereira, mesmo tendo feito um bom jogo depois, onde o Flamengo atuou muito pelo lado direito do campo e o lateral teve 9 ações defensivas, além de 9 duelos ganhos de 12 travados. Mas não só isso. Felipe já era apontado como culpado por conta do resultado no intervalo, mesmo com o time dominando o Chelsea e perdendo por conta de um único deslize. Diziam que tirar o Varela foi um erro. Gerson na ponta não funcionava. Léo Ortiz fora era loucura e colocar o Pedro no banco era o fim da linha. Porque o resultado sempre é o guia das análises no nosso futebol brasileiro. Mas o sempre iluminado nos momentos decisivos e uma mexida do próprio Felipe Luiz tratou de mudar a narrativa. Esse é Bruno Henrique, onde Gerson foi o melhor em campo, Wesley se recuperou, Danilo fez o gol da vitória, Pedro entrou apenas aos 46 do segundo tempo para substituir Plata, que já tinha 2 assistências. Simplesmente porque a leitura do técnico rubro-negro foi perfeita. Sabe por quê? Porque não é de hoje que o trabalho feito por Felipe é absurdo. E eu já tenho batido nessa tecla há tempos. Insistem em caçar falhas onde o Flamengo tem o que poderia ter de melhor. E nessa tarde histórica, o torcedor teve uma resposta enorme. A virada não foi por acaso e nem por sorte. Ela foi construída por um Flamengo avassalador que também não surge por obra do acaso. Um Flamengo que surge da construção de um trabalho fascinante, um treinador de muito potencial que apenas escancara mais uma vez e sempre teve tudo sob controle. E o limite já não existe mais para esse time. Tendo em vista que dentro do campo, Felipe tem ensinado seus jogadores a criarem asas. As mesmas que ele deu ao torcedor para viver um sonho nesse já eterno 20 de junho de 2025. Estamos vivendo o início da nova era do futebol brasileiro. E nessa tarde, o Flamengo deixou a sua assinatura.